Galera, eu nem ia gravar vídeo hoje. É que disseram que eu combino de preto. Aí eu decidi botar aquela blusa, uma das 20 blusas pretas que eu tenho, somada agora a minha máscara nova que chegou, a máscara preta também, meu amigo. Agora eu tô estiloso, de fato. Eu penso assim, mano, se o vírus também entra pelo olho, por que a gente não tá usando, por exemplo, óculos de natação no meio da rua para proteger também, né? Na próxima vez me contratem aí pro Ministério da Saúde, que eu acho que eu vou fazer um trabalho melhor aí. Vai virar lei usar óculos de natação no meio da rua. Gente, esse é um vídeo que eu queria fazer, já tinha um tempo, e agora que a gente não vai ter capítulo essa semana, eu decidi colocar ele em prática, que é para falar sobre o capítulo 1000. Esse capítulo que estava sendo prometido, pelo menos assim, pela estimativa que dava para ser feita para esse ano, mas pelas circunstâncias parece que vai ficar só pro ano que vem mesmo, já que o One Piece parece que tá tendo um pouco mais de pausas do que o normal, né? Até lá eu até tinha feito uma estimativa de que dariam mais ou menos 30 semanas, né? Um pouco menos, arredondando para menos, 30 semanas até o final desse ano, que teoricamente cobriria ali os 21 capítulos que ainda tem para ser lançado, né? Só que a gente tá tendo meio que em média agora, a partir desse momento, desse último mês, 2 capítulos no mês. A gente sabe que normalmente a gente tem 3 capítulos no mês, né? O One Piece normalmente tem uma pausa, uma semana de pausa no mês. Então agora a gente está tendo mais uma pausa extra informalmente, né? É o que parece que está acontecendo e é o que parece que realmente vai acontecer, pelo menos ali, meu amigo. Não sei até quando. Talvez realmente até o final desse ano, que é o que eu estou considerando. Então, até lá a gente teria 30 semanas, o que daria para cobrir 23 capítulos, só que considerando essas pausas um pouco maiores, dá para dizer que a gente vai ter até o final do ano entre 15 e 20 capítulos, o que não é suficiente para chegar até o capítulo 1000. Pelo menos a boa notícia disso é que o ano que vem já vai começar, meu amigo, estourando de vez. Já vai começar muito próximo ali, janeiro, fevereiro talvez, já com o capítulo 1000, e o negócio vai explodir de vez. E a outra boa notícia indireta que vem com isso é que, com essas pausas um pouco maiores, né, o One Piece vai durar ali talvez um ano a mais por conta disso. Olha só, né? Ao invés de 5, 6, 7, vai durar talvez 8 anos. Mas vamos recapitular algumas coisas aqui, que é o começo de Wano, que começou no mangá no capítulo 909. Quando começou esse arco, eu pensei assim, bom, 91 capítulos até o capítulo 1000. Eu acho que dá muito bem pra gente chegar no clímax do arco, pelo menos lá no capítulo 1000. Quando esse arco começou, eu já tava esperançoso de, olha só, quer ver? O Luffy ele vai matar o Kaido no capítulo 1000. Só que óbvio que isso agora não vai acontecer. E por que eu digo que o Luffy iria matar o Kaido? Porque o Kaido ele quer isso, ele quer uma morte gloriosa. Ele não quer simplesmente se matar aleatoriamente, por mais que ele tenha os hábitos suicidas dele, mas o que ele quer, no fim das contas, é realmente esse grande desafio, uma morte gloriosa que eu já disse aqui no canal uma vez e vou repetir, muito talvez, mas só talvez ele tenha se inspirado no próprio Oden, que teve uma morte magnífica, e o próprio Barba Branca também, que apesar dele não ter visto, não deixa de ter sido também, quem sabe agora seja a vez do Kaido também ter o seu sonho realizado com o Luffy matando o seu primeiro oponente pela primeira vez na vida, mas com o propósito de realizar também, além de derrotar o inimigo, mas também de realizar o desejo do próprio Kaido. Então eu pensava que isso iria acontecer porque 91 capítulos é bastante tempo, que isso fosse para que isso fosse acontecer, mas agora faltam 21 capítulos e a gente não tá nem perto do final desse arco para isso poder acontecer. A gente tá arrumando agora, finalmente, pro começo das batalhas finais, pro começo de fato do clímax. A gente chegou já no terceiro ato, ok? Mas isso ainda tá se desenvolvendo com alguns pequenos plots, então eu queria dividir esse vídeo em 2 partes, né? Primeiro, a parte onde a gente fala sobre o mundo de One Piece no geral, os personagens que estão agindo do lado de fora de Wano, e depois a gente volta para a parte de dentro de Wano, né? Os personagens primeiro aqui que estão fazendo as suas jogadas. Gente, vamos começar aqui com Barba Negra, porque esse é o cara que tem uma função. Ele tem a função de ser, a princípio, né, pelo menos em tese, o oponente final do Luffy. Então ele também precisa pegar os Road Poneglyphs, ele precisa pelo menos pegar as cópias dessas pedras. Então em algum momento ele precisa agir nesse ponto. Ou depois de Wano, quando o bando já tiver a cópia, né? Agora ele já tem, né, a cópia do Poneglyph lá de Holy Cake, com eles tendo a cópia da Pedra de Wano, enfim. Em algum momento eles encurralem o bando do Luffy, pode ser que eles façam outra coisa, como por exemplo, mandar alguém para Holy Cake, isso eu falei na última live, né, na semana passada, no domingo passado. Na verdade não foi nesse domingo, foi no outro domingo que
talvez o Barba Negra agora, estando interessado nos Chibukais a princípio, vamos chegar lá, mas ele pode ser muito bem que mande alguém do bando dele pra Holy Cake pra tentar pegar o Road Poneglyph de lá. Seria uma boa. Por que não o Shiryu, meu amigo, com a fruta da invisibilidade dele, enfrentando o Katakuri? Já mostrei essa imagem, mas eu vou fazer questão de mostrar de novo, porque ela é linda demais. E não só isso, ele poderia mandar outro apoio, né? Já que só o Shiryu talvez não fosse suficiente para lidar com, virtualmente, o Katakuri e o Cracker, que são os personagens que a gente não viu no bando, né? Com o bando da Big Mom agora em um ano. Então talvez mandassem o Aokiji junto. Aí o negócio ia ficar feio. Aí o negócio ia ficar ruim. Por mais que o Cracker ele faça o exército dele, meu amigo, o que é de uma utilidade infernal, mas mesmo assim, meu amigo, contra o Aokiji e o cara que a princípio estaria pareado ali com o Katakuri, daria pra pegar pelo menos ali a pedra. Ou pelo menos fazer a cópia da pedra de Holy Cake, e aí sobra a pedra de Wano. Fica aí o questionamento se o bando do Barba Negra ele vai até o Wano, pelo menos no final desse arco, né? Pelo menos no final de toda essa confusão que tá acontecendo, porque a princípio o que o Barba Negra ele quer, pelo que deu a entender, é ir atrás de um ou mais Shichibukais, porque é isso que a Marinha está indo atrás e o Barba Negra afirma que quer ir pegar. Isso, quer ir pegar algo que a gente não sabe antes da Marinha. E o que a Marinha está indo fazer? Indo atrás do Shichibukai, então talvez ele queira realmente dar um passo antes da Marinha em relação a isso, e fica aí o questionamento onde que a ida dele até o Wano se encaixaria nisso, né? Talvez realmente fique pro final do arco, depois da batalha final, talvez da morte do Kaido, quem sabe? Ou minimamente da derrota do Kaido. É um questionamento, porque assim daria tempo pelo menos, mas ainda ficaria difícil, mano. Ainda ficaria difícil, porque é uma viagem muito grande. É uma viagem que leva tempo, pelo menos, né? Para pessoas normais. Talvez ainda não desse tempo para pessoas normais viajarem tanta distância assim em tão pouco tempo. Então eu ainda fico com muita dúvida em relação a isso, mas eu ainda creio muito na presença do Barba Negra em Wano ainda nesse arco. Ele seria o cara ideal para causar a queda do bando da Big Mom, porque talvez o bando dela já estivesse fragilizado naquele momento, né, com pelo menos algumas pessoas da aliança tendo derrotado boa parte dos personagens do bando, né, da Big Mom, talvez não todos, porque seria razoável se alguns deles não fossem derrotados, faz sentido, né, porque é muita gente poderosa para eles enfrentarem, para a aliança enfrentar, então talvez o bando do Barba Negra simplesmente chegasse para dar o golpe de misericórdia, pelo menos. Eu acho que faria sentido, ainda mais se a teoria se concretizar do Moria enfiando sombra até o talo no Barba Negra. Aí não vai ter jeito. O meu sonho, até vários capítulos atrás, é que de fato, o capítulo 1000, a gente tivesse o Barba Negra com 1000 sombras socadas naquele corpo gordo dele. Da mesma forma como foi o Moria em Thriller Bark, que ele absorveu 1000 sombras, imagina o Barba Negra com 1000 sombras. No capítulo 1000. Ainda pode acontecer, nunca se sabe, mas eu duvido muito. Seria lindo porque seria perfeito, cara. O Barba Negra com 1000 sombras justamente no capítulo 1000. Nossa, mano, essa é uma pequena parte ali dos 10% que eu queria fazer de viagem com vocês, mas que fica só no sonho. Eu acho que isso fica só no sonho mesmo, né? Pode ser que ele realmente chegue dessa forma em Wano e assim realmente ele saia destroçando a Big Mom, realmente deitando e rolando em cima dela. Meu amigo, uma bola chutando a outra mesmo, porque ele com 1000 sombras. Aí, meu amigo, a Big Mom pode pedir arrego porque não vai ter como, vai ser realmente um golpe de misericórdia, mas seria algo temporário porque talvez fosse melhor para a história que o Moria fosse tirado da jogada. Talvez realmente o Moria ele fosse morto ou talvez ele fosse preso pela Marinha. Ainda tem o Fujitora, que pode... Nossa, nem anotei ele. Nem anotei o desgraçado. Vamos chegar lá. Porque por mais que a gente tenha Elbaf ainda para o bando seguir, ficar 3 arcos com a Big Mom presente e ficar tipo, caraca, mano, meu amigo, a mulher persegue o bando por toda a ilha e fica nessa, tipo, já é o 3º arco. Não sei, cara. Pra mim, realmente, a aliança do bando dela com o bando do Kaido é pra fazer com que ela caia justamente agora. Eu sei que ela tá muito ainda isolada de toda essa questão, né? O bando tá realmente focado, a aliança tá realmente focada em destronar o próprio Kaido, mas ela ainda tá lá, ainda é um apêndice que precisa ser resolvido e talvez não seja de fato resolvido pela aliança. Pode ser que realmente seja resolvido por um fator externo, Barba Negra quem sabe, ou quem sabe também o Fujitora apareça aí
pra dar uma mãozinha, né? Antes que eu esqueça, vamos aproveitar e falar do Fujitora aqui. O Fujitora, até o momento, não sabemos exatamente para onde ele tá indo, qual Shichibukai a princípio ele pode estar indo pegar. Eu acho que seria o ideal se ele estivesse indo capturar junto do Kobe a Hancock. Ali eu acho que seria muito bom, porque, cara, como é que ele iria se sentir atraído pela Hancock sendo cego? Essa é a principal questão e para mim seria perfeito. Seria o almirante ideal para tentar garantir a captura da Hancock naquela circunstância. O Kobe ali, meu amigo, estaria só com uma ajudinha mesmo que vai lidar com as irmãs da Hancock e não vai fazer muita coisa não, meu amigo. Eu ainda fiquei zoando na época que ele disse que ia capturar a Hancock falando que ele era gay e por isso ele não sentiria atração por ela. Seria uma boa. Eu acho que eu ainda mantenho essa ideia. Mas o fato é que o Fujitora ele não obedece muito assim o Akainu. Talvez o Fujitora ele decida por conta própria, afinal ele tem a missão ainda de capturar o Law e o Luffy. Então ele ainda em tese teria que ele ainda poderia ir até o Wano e assim poderia ajudar na queda da Big Mom pelo menos, né? Ajudar nessa questão que ainda tá aberta em relação a ela e de quebra, meu amigo. Jogar uns meteoros ali um pouco maiores para dar um grau, né? Um pouco maiores ali em cima dos dinossauros, só para fazer aquele clichê barato ali, olha só, dinossauros, meteoros. E o Kobe fazendo parte da SWORD, ele sabendo a partir do Drake o que tá acontecendo em Wano, pode ser que ele tente coagir, tente convencer o Fujitora a ir até o Wano, ou talvez até simplesmente diga o que tá acontecendo para ele, simplesmente revele a informação e olha só, a gente precisa agir agir agora e talvez ele seja convencido de que, olha, realmente faz sentido. Não sei. Fica aí a possibilidade em aberto. Agora vamos falar do Shanks. Galera, esse é um cara que eu tenho muita dúvida de realmente aparecer em Wano, porque simplesmente por uma questão funcional também. Assim como o Barba Negra ele tem essa necessidade de, se não aparecer em Wano, pelo menos pegar os poneglyphs de alguma forma, porque ele precisa também ir avançando até Laugh Tale. No caso do Shanks seria o contrário, porque se ele se encontrasse com o Luffy, ele teria que devolver o chapéu. É meio que uma promessa que foi feita, olha só, você vai me entregar esse chapéu quando você for um dos grandes piratas do mundo, etc e tal. E eu não sei se o começo da batalha, né, logo nesse capítulo 1000, isso seria o ideal. Seria o ideal, de fato, se ele entregasse, talvez depois da queda do Kaido, aí ele poderia provar que, olha, realmente ele conseguiu um feito gigantesco pra caraca, e assim seria digno de devolver o chapéu. Mas mesmo assim eu ainda acredito que essa promessa vai se perdurar por mais um tempo e realmente possa ser devolvido o chapéu ou pro cadáver do Shanks quando cair pro Barba Negra ou pro filho do Shanks, que eu já fiz vídeo em relação a isso. Só que eu não acho que o personagem ele simplesmente fique parado, até porque a última vez que a gente viu o personagem, ele tava lá conversando com os Gorosei, então talvez ele haja de alguma forma ou talvez esteja esperando os Gorosei ajudarem de alguma forma, enfim, né? Eu acredito que seja realmente para tentar parar o avanço do Barba Negra, mas que talvez não seja agora. Talvez seja de fato pós o ano. Talvez ali sim eles realmente vejam que o Barba Negra, meu amigo, derrotando o Imperador assim, ele realmente precisa ser parado porque o bicho tá chegando perto, tá chegando próximo, muito próximo da linha de chegada e assim eles arrumem um jeito de tentar pelo menos parar o Barba Negra nesse ponto, nessa altura da história. Outro personagem grande que a gente precisa citar é o Dragon. Vamos voltar aqui anos atrás, quando a gente teve aquela imagem da mesa no estúdio do Oda, mostrando aqueles blocos de anotações lá, primeiro de Holy Cake, tinha do Gear 4 também, tinha um dragão. Um deles era um dragão e a gente suspeitava, tinha um de Zou também, né? E a princípio a gente acreditava que esse seria, né, sobre o arco de Wano, só que o que está escrito naquele bloco de anotações é Exército Revolucionário. A gente não sabe se esse bloco de anotações é sobre um arco focado neles, a gente não sabe se é simplesmente, assim como o Gear 4, um bloco isolado de anotações onde ele simplesmente vai trabalhar essas questões envolvendo o Exército Revolucionário à parte, sem se tratar realmente de um arco por si só, assim como, por exemplo, as técnicas do Gear 4, que ele tinha também um bloco separado para isso. Então, eu acho muito difícil que ele realmente apareça nesse confronto em Wano, porque ele não vai comprar briga de pirata à toa. O foco dele é, primeiro, a princípio, saber o que aconteceu com o Sabo, confirmar o que diabos aconteceu com o Sabo. Teve até gente cogitando que ele de fato tinha matado o Kuma como uma forma de sacrifício, de olha só, cara, eu vou te poupar do seu sofrimento. O Sabo ele tenha tido pena do Kuma de ver ele naquele estado, mesmo que ele já estivesse num estado de completo robô, sem qualquer pingo de humanidade, mas ele, cara, se sentiu, olha, não tem como. Eu vou te destruir porque eu não aguento ver esse sofrimento todo, eu não aguento ver essas pessoas fazerem isso com você. É uma boa possibilidade. Eu nunca tinha considerado isso, mas eu acho uma boa possibilidade sim. Mas, ainda assim, seria surpreendente para os revolucionários. Caraca, mano,
O maluco matou o Kuma, então ainda seria um negócio meio louco. Mas ainda teria que ter mais coisa em relação a isso pra Dadan começar a chorar, né? Ela não choraria simplesmente porque o Sabo matou o Kuma. Então ainda tem que ter algo mais em relação a isso, mesmo considerando essa possibilidade. Mas enfim, mesmo eles tendo que saber isso, que averiguar essa informação, o foco deles é no governo mundial. O foco deles são os dragões celestes, então eles não vão comprar briga de pirata à toa. O Sabo ele até poderia ir isoladamente, porque ele prometeu ajudar o Luffy, né, em todos os momentos de dificuldade, mas é aquilo, né? Ajudou ele no primeiro momento e depois, ó, foi embora no final de Dressrosa. Não sei se ele vai aparecer com tanta frequência assim. E por último, a questão do Marco. Esse é o personagem, galera. Esse é o personagem, porque a gente sabe, mais uma vez, que o Nekomamushi ele foi lá tentar convencer o Marco de ir ajudar o bando em Wano e o personagem recusou. Ele falou que não poderia ir porque ele precisava estar lá para proteger aquela vila para quando o Evil chegasse tentando causar o terror. Então ele precisaria estar lá para proteger esse lugar e por isso ele não poderia ir. Então isso, eu não acredito e seria muito feio, cara. Eu acho que seria muito escroto do Oda simplesmente jogar um bait, olha só. Fazer aquele charme, aquele drama e aquele suspense, olha só, tipo, ah, eu não vou, né? Mas dá um recado pro Luffy assim, né? Eu vou depois. Pelo amor de Deus, eu não aceito, eu não ia achar isso legal. E eu acho que seria mais legal se simplesmente o Marco ele tivesse entrado em contato, quem sabe, com outros comandantes do bando do Barba Branca. A gente sabe que o Evil, ele estava caçando os aliados, ele já tinha de fato matado capitães aliados do bando do Barba Branca, mas talvez não fosse coincidência que os comandantes, pelo menos alguns deles, né, a gente não sabe quantos foram para a vala depois que eles enfrentaram o bando do Barba Negra, mas pelo menos alguns deles estando vivos, pode ser que o Marco tenha entrado em contato com eles e olha só, eu não vou poder ir, mas eu vou mandar uma ajuda maneira para você. E assim a gente poderia ter a oportunidade de ver, quem sabe o Vista, talvez o Jozo, se o Jozo não morreu, eu acharia meio escroto se ele não tivesse morrido, porque, meu amigo, foi tudo diamante, né não? Pode ser que ele ainda esteja vivo, tenha sobrevivido de alguma forma, mas se eu fosse o Teach, eu teria roubado a fruta dele, porque fruta do diamante. Mas o ponto é que o Nekomamushi ele não poderia voltar de mão vazia, porque senão ficaria meio qual o propósito de fato dele ter ido buscar ajuda se ele vai voltar sem ajuda nenhuma. Isso não existe. Então eu acredito que o capítulo 1000 tenha também a ajuda chegando em Wano. A gente vendo Vista, quem sabe o Jozo, menos o Marco. O Marco ele prometeu ficar lá, então fica lá. Agora vamos falar aqui do que está acontecendo dentro de Wano. O que a gente sabe até o momento é que a aliança já tá, meu amigo, na toca do lobo. Já tá na boca do lobo praticamente, já entrou na ilha principal, eles já estão se infiltrando lá. Então não tem como, por mais que a gente perceba claramente que o Oda ele tá arrastando algumas coisas nesses últimos capítulos para segurar para o capítulo 1000, não tem como segurar o começo dessa luta para acontecer só no capítulo 1000. Eu acho que isso não tem como acontecer. A gente talvez tenha alguns confrontos no meio desses 20 capítulos que ainda estão para acontecer. O que a gente sabe que está acontecendo também é uma pequena competição interna dos novos integrantes que a gente conheceu agora do bando do Kaido para saber quem vai conseguir trazer o filho do Kaido até o Onigashima e assim ter a oportunidade de desafiar uma das calamidades, um dos comandantes de Yonkou, assim a gente tendo, né, uma noção de nível de força desses novos personagens, mesmo que essa batalha talvez não resulte em nada. Talvez fique cortada pela metade mesmo, e assim, pelo menos acho que seria uma boa se os personagens fossem enfraquecidos, né? Já que os inimigos vão estar um lutando contra o outro, essa seria uma boa oportunidade para eles começarem o ataque. Então, eu não sei. Talvez eles segurem um pouco, pelo menos os que não foram na frente, né? O Luffy, o Zoro e o Kid, né? Os outros que foram realmente para tentar seguir a estratégia e dar um golpe certeiro, né? Pelas costas, de alguma forma que seja, talvez eles aproveitem essa brecha. E eu quero muito que essa estratégia dê certo de alguma forma. Porque personagens sendo pegos distraídos, meu amigo, pode ser fatal. Se o Law, por exemplo, pega o Queen ali distraído, meu amigo, simplesmente picota o cara e vai um comandante a menos na lista. E o Jack é a mesma coisa. Pega o cara distraído, picota ele inteiro. Acabou, já foi 2. O maluco é apelão demais, eu vou falar o quê? Então eu quero muito que esse ataque surpresa realmente funcione e realmente cause uma baixa muito grande no bando do Kaido. E talvez a gente veja isso acontecendo antes da chegada desse capítulo 1000.
Talvez a gente tenha esses confrontos iniciais ali, tirando um personagem ou outro ali na surdina, conseguindo pegar e derrotar um ou outro, e de fato, quando a gente chegar no capítulo 1000, a gente ter a guerra total, onde todos os grupos que se dividiram da aliança finalmente vão se encontrar e finalmente vão estar de frente pro resto que sobrar do bando do Kaido e da Big Mom. E somado a isso, a gente tendo também a chegada do Nekomamushi com o resto dos comandantes do Barba Branca. Eu acho que esse seria o ideal, é o mais realista ao meu ver de acontecer, porque infelizmente eu não acho que dê pra sonhar tanto assim, viajar tanto assim. Por exemplo, o Barba Negra aparecer no meio, no começo dessa luta, já falei que eu acho difícil. O Shanks, por uma questão de função, também mais difícil ainda. Então, o Dragon, menos ainda. Então seria muito difícil a gente ter algo muito surpreendente, a não ser que o Oda ele simplesmente corte o começo da luta e vá mostrar o que aconteceu no mundo. Seria um corte muito seco, mas como o Oda ele tá segurando algumas coisas, esses últimos capítulos pra segurar a bomba pro capítulo 1000, eu não sei. Talvez a bomba realmente seja dentro de Wano mesmo. Talvez a gente tenha o começo da luta com o Luffy conseguindo quebrar a clava do Kaido com o armamento avançado que ele aprendeu. Seria muito bom se isso acontecesse. Confesso que daria um hype infernal realmente, já daria pra surpreender a gente, já daria pra surpreender o próprio Kaido, já daria pra dar um hype. Enfim, galera, esses pormenores do capítulo eu não sei, mas o que eu acho que tá arrumando pra acontecer nesse capítulo 1000, eu acho que pode ser realmente isso que eu falei, e vamos esperar pra ver até o ano que vem se minha opinião não muda até lá. Digam nos comentários o que vocês acham que pode acontecer. Foi uma discussão longa aqui, mas eu queria realmente aproveitar para discutir e pegar todos os pontos. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever para acompanhar os próximos vídeos de One Piece. Vou estar deixando 2 aqui na tela se você quiser continuar assistindo e aproveitar e ativar o sininho também para receber as notificações, beleza? Até a próxima, tchau!